O som. Antes do grito, houve o som. Um som que não pertencia ao ambiente estéril e silencioso do banco. Foi o som de papel de alta gramatura sendo rasgado. Não por acidente, mas por um ato de vontade. Um rasgo curto, violento e definitivo. O som parou o ar. E então o grito. Falso! A voz de Ana, a gerente, não foi apenas alta. Foi um projétil. Uma bala de arrogância, disparada a queima-roupa. Golpista, você acha que pode entrar aqui e nos fazer de idiotas? Isso é um golpe. O saguão do grande banco metropolitano, geralmente um lugar de sussurros e cliques de teclado, congelou. Cada cliente na fila, cada caixa em seu posto, virou-se em uma coreografia de choque. A gerente Ana, uma mulher de 45 anos, cujo terninho azul marinho era uma armadura impecável. Estava inclinada sobre o balcão de mármore, seu rosto uma máscara de fúria e desprezo. Seus dedos, com unhas perfeitamente cuidadas, ainda seguravam os 2 pedaços mutilados de um cheque. E do outro lado do balcão estava o alvo. O homem era David, um senhor negro de talvez 50 anos, vestindo uma camisa social azul clara simples, puída nos cotovelos, mas limpa. Ele não se moveu. Ele não reagiu. Ele apenas observava Ana com uma calma que era quase sobrenatural, uma tristeza profunda em seus olhos, os braços cruzados sobre o peito. Ao seu lado, a guarda de segurança mais jovem, Sarah, parecia ter visto um fantasma, a mão pairando sobre o cinto de utilidades. Mas os olhos arregalados de puro choque. No fundo, perto das portas, o guarda mais velho, Marco, apenas observava, o rosto uma pedra, impassível. Embriagada por seu pequeno momento de poder, pelo seu teatro de autoridade, não tinha como saber. Ela não podia, em seus sonhos mais febris, imaginar que o homem que ela acabara de humilhar publicamente, o golpista da camisa simples, era David Sterling, o enigmático bilionário, o novo dono majoritário de toda a instituição. O homem que ela estava tentando prender era literalmente o homem que assinava seu pagamento. A lição que o destino estava preparando para Ana não seria apenas uma advertência. Seria uma reconstrução completa de sua alma. Nós somos o guardião das lições. Se você, como nós, acredita que o orgulho é a véspera da queda e que a humildade é o único verdadeiro superpoder, faça uma pausa agora mesmo. Comente de qual cidade do Brasil ou de que parte do mundo você está se conectando com esta história. Sua cidade é importante para nós. E se ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se e ative o sino, porque a parábola de hoje é um lembrete poderoso de que a vida, meus amigos, é um círculo perfeito. Estávamos no ano de 2024. Um tempo estranho, um tempo de ansiedade. A poeira da grande pandemia ainda pairava no ar, e com ela, uma desconfiança crônica. A economia global gemia sob o peso da inflação, e as pessoas se agarravam a seus empregos com medo silencioso. O grande banco metropolitano, um colosso de 120 anos, estava sangrando. Décadas de má gestão, de investimentos arriscados e uma cultura interna que premiava a arrogância e punia a empatia haviam cobrado seu preço. As ações despencaram. E então, 6 meses atrás, a notícia chocou o mercado. O banco havia sido comprado. Adquirido por um grupo de investimento quase invisível, liderado por um nome que poucos conheciam, David Sterling. Com a aquisição, veio o pânico. A palavra reestruturação ecoava pelos corredores de mármore como uma sentença de morte. Demissões eram esperadas. Filiais seriam fechadas.
E ninguém sentia esse pânico mais profundamente do que Ana. Ana havia dedicado 25 anos de sua vida àquele banco. Ela entrou como estagiária, servindo o café. Ela sacrificou seu casamento, perdeu os festivais escolares de seus filhos, trabalhou noites e fins de semana, tudo para escalar aquela parede lisa e corporativa. Agora ela era gerente da agência principal, a Nau Capitânia. Este banco não era um emprego, era sua identidade. Era o monumento que ela construiu com seus sacrifícios. E agora, novos donos ameaçavam tomar tudo. Sua arrogância, sua rigidez lendária, era sua defesa. Ela se tornou uma xerife em seu pequeno reino, tratando seus subordinados como recrutas preguiçosos e seus clientes como ameaças em potencial. Se ela pudesse provar seu valor, se pudesse mostrar que era implacável, que protegia o banco de fraudes, que era mais dura do que qualquer um, talvez, apenas talvez, os novos donos vissem seu valor e poupassem seu pescoço. O ar em sua agência era rarefeito, frio demais pelo ar-condicionado, e cheirava a produtos de limpeza caros e medo. Foi nesse ambiente, nesse caldeirão de ambição e pavor, que David Sterling decidiu fazer sua primeira visita, não pela porta da presidência, mas pela porta da frente. David Sterling era um fantasma no mundo das finanças. Em um universo de iates, jatinhos particulares e egos inflados, David era uma anomalia. Ele era um bilionário. Sim, sua fortuna vinha de um algoritmo que ele escreveu em sua garagem na faculdade. Um sistema que revolucionou a forma como pequenas empresas acessavam crédito. Mas o dinheiro, para David, era uma ferramenta, não um troféu. Ele era filho de Elias Sterling, um carpinteiro talentoso de uma cidade pequena, um homem que sonhava em ter sua própria marcenaria. David, com 12 anos, viu seu pai, Elias, de pé, chapéu na mão, em um banco exatamente como este, sendo humilhado por um gerente de terno que lhe negou o empréstimo de $5.000, rindo de suas mãos sujas e de seu plano de negócios pobre. Elias morreu um ano depois, o coração partido, o sonho morto. Naquele dia, David jurou duas coisas: que ele nunca seria pobre e que ele nunca jamais se tornaria o homem de terno. E ele cumpriu. David morava na mesma casa de tijolos de 3 quartos que comprou há 20 anos, antes de sua fortuna explodir. Seu carro, um sedã de 10 anos de uso, estava pago. Suas roupas, como a camisa azul clara que ele usava hoje, eram compradas em pacotes de 3. Ele não era um justo, no sentido de que se achava moralmente superior. Ele era um justo no sentido de que buscava o equilíbrio. Ele acreditava que o sistema estava quebrado, que tratava os ricos com tapetes vermelhos e os pobres com portas fechadas. Ele era um filântropo secreto. Suas doações eram lendas, mas nunca confirmadas. Ele comprou o grande banco metropolitano não como um investimento, mas como uma missão. Ele queria comprar a casa onde seu pai foi humilhado e reconstruí-la de dentro para fora. Ele queria um banco onde as mãos sujas de um trabalhador fossem vistas como um símbolo de honra, não de vergonha. A tragédia para David foi a leitura dos relatórios. Nos 3 meses desde que a compra foi finalizada, ele se trancou em seu escritório, lendo não os balanços financeiros, mas os relatórios de atendimento ao cliente, as transcrições de queixas, as pesquisas de clima organizacional. E o que ele leu o enojou. Não foi uma tragédia de números, foi uma tragédia de espírito. A morte que ele viu foi a morte da empatia. Ele leu sobre idosos sendo empurrados para investimentos de alto risco, sobre jovens casais tendo seus pedidos de hipoteca negados por erros de digitação, sobre funcionários que choravam no banheiro por causa da pressão para cumprir metas abusivas. A cultura era tóxica, um veneno que fluía do topo para baixo. A gerente Ana,
da agência principal, era mencionada repetidamente, elogiada pela diretoria por seus resultados e temida por sua equipe por sua mão de ferro. O início do sofrimento de David não foi a humilhação que ele estava prestes a sofrer, mas a dor de perceber que o banco que ele comprou estava podre em seu núcleo. Seu conselho de administração, seus advogados, todos eles o imploraram para não fazer isso. David, envie uma equipe de avaliação. Eles disseram, faça uma reunião com a alta administração. Mas David balançou a cabeça. Eles vão me mostrar o que eu quero ver. Eles vão polir a prata. Eu preciso ver o que o cliente vê. Eu preciso sentir o que meu pai sentiu. O cheque de 10 milhões de dólares era real. Perfeitamente legal. Era uma transferência de sua fundação pessoal para uma nova conta, destinada a financiar um projeto de moradia popular no mesmo bairro onde ele cresceu. Ele estava ali para abrir uma conta, como qualquer um faria. Ele estava ali para ser o teste de tornassol, para sentir na própria pele a doença que lhe veio curar. David entrou no banco às 10h14 da manhã. Ele pegou uma senha e sentou-se. Ele observou. A agência estava fria. O silêncio era pesado. Ele esperou 35 minutos. Durante esse tempo, ele viu Ana sair de seu escritório de vidro como um furacão. Ele a viu gritar com uma caixa jovem, Jéssica, por um erro de contagem de R$ 5, humilhando-a na frente de todos. Você é incompetente ou apenas burra? Ana sibilou. A jovem Jéssica ficou pálida, lágrimas brotando em seus olhos. David sentiu a velha raiva, a memória de seu pai, subir por sua garganta. Finalmente, seu número foi chamado. Ele se aproximou do caixa de Jéssica, a mesma jovem que acabara de ser humilhada. Ela mal conseguia olhar para ele, o rosto ainda manchado de lágrimas. Bom dia, disse David, com uma voz gentil. Eu gostaria de abrir uma conta nova e fazer este depósito inicial. Ele passou o cheque para ela. Jéssica olhou para o papel. Ela leu o nome Fundação Sterling. Ela leu o valor, 10 milhões de dólares. Ela congelou. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Ela olhou para David, para sua camisa simples e depois para o cheque. Um momento, senhor. Ela apertou o botão de pânico silencioso sob sua mesa, o botão que sinalizava gerente necessária, problema. Ana marchou até lá em menos de 10 segundos. Ela não olhou para David. Ela arrancou o cheque das mãos trêmulas de Jéssica. Qual é o problema aqui? Ela rosnou. Ela olhou para o cheque. 1 segundo. 2. E então, uma risada. Uma risada curta, seca e inacreditavelmente cruel. 10 milhões? Ela disse, alto o suficiente para a fila inteira ouvir. Ela se virou para David, olhando-o de cima a baixo, o desprezo evidente em seu rosto. De onde você tirou isso? David permaneceu calmo. É da minha fundação, senhora. Eu gostaria de abrir uma... Fundação? Ela o cortou. Fundação de quê? De camisas velhas? Ela bateu o cheque no balcão. Você acha que eu nasci ontem? Você acha que pode simplesmente entrar aqui, parecendo que saiu de uma construção, e depositar um cheque falso de 10 milhões de dólares? A humilhação estava agora em pleno andamento. O barraco estava montado. Senhora, disse David, sua voz ainda calma, eu garanto que o cheque é legítimo. Se você puder apenas verificar os fundos. Verificar? Ela gritou. Eu não preciso verificar. Eu sei um golpe quando vejo um. E então, o ato final. O fundo do poço. Ela pegou o cheque, olhou nos olhos de David e o rasgou. Uma vez. 2 vezes. Segurança, ela berrou, jogando os pedaços de papel no rosto dele. Sara, Marco, tirem este lixo da minha agência agora. Chamem a polícia. Eu quero este homem preso por tentativa de fraude. A palavra lixo pairou no ar.
mais pesada e mais suja do que qualquer acusação. A rejeição social estava completa. Todos os olhos no banco, clientes e funcionários olhavam para David não mais com curiosidade, mas com o desprezo que se reserva a um criminal pego em flagrante. O tempo parou. Os pedaços do cheque, como confetes de uma celebração fracassada, caíram lentamente no chão de mármore. Ana estava ofegante, o peito arfando, adrenalina e triunfo em seus olhos. Ela havia pego o golpista. Ela havia protegido o banco. Sarah, a guarda mais jovem, aproximou-se hesitantemente, a mão em seu cacetete, mas o rosto pálido de conflito. Senhor, ela começou, a voz trêmula, o senhor tem que vir comigo. Marco, o guarda mais velho, começou a se mover do fundo da agência. David, no entanto, não se moveu. Ele não olhou para Ana. Ele não olhou para os pedaços do cheque no chão. Ele olhou para a jovem guarda, Sarah. Com uma calma que era assustadora, ele levantou uma única mão, não em rendição, mas pedindo um momento. Qual o seu nome, oficial? Ele perguntou. Sua voz baixa, mas clara. Sarah piscou. Sarah, senhor. Sarah Lima, disse David. Você está neste emprego há muito tempo? 6 meses, senhor. E em seus 6 meses, Sarah, você foi treinada para acreditar que este é o protocolo correto para lidar com um cliente? Mesmo um cliente suspeito? Humilhação pública? Destruição de propriedade? Chamar um cliente de lixo? A pergunta pegou Sarah desprevenida. Ela olhou para Ana, que a fuzilava com os olhos, e de volta para David. Ela engoliu em seco. Eu apenas sigo as ordens da gerente, senhor. Eu vejo, disse David. Foi então que ele se moveu. Lentamente, ele tirou do bolso do jeans um celular que parecia ter pelo menos 5 anos. A tela rachada. Ana soltou outra risada. Vai ligar para seu cúmplice? Para o cara que imprimiu o cheque para você? David ignorou-a. Ele discou um único número de sua lista de favoritos. O telefone tocou 1, 2 vezes. No último andar daquele mesmo prédio, na suíte presidencial, o senhor Martins, o presidente interino do banco, estava em pânico, suando em seu terno de $5.000. Ele estava esperando uma ligação do novo dono, o senhor Sterling, que deveria ligar em algum momento hoje para uma introdução. O telefone privado de Martins, uma linha que apenas o conselho tinha, tocou. Martins atendeu em meio segundo. Alô, senhor Martins, disse a voz calma e profunda do outro lado. Meu nome é David Sterling. Martins quase desmaiou. Senhor Sterling, sim, que honra, estávamos... Senhor Martins, David o interrompeu. A voz ainda calma, mas agora com um fio de aço. Estou neste momento no saguão da sua agência principal. Acredito que sua gerente se chame Ana. Eu tentei fazer um depósito de $10 milhões da minha fundação. A gerente Ana me acusou publicamente de fraude, me chamou de lixo e rasgou o cheque na minha frente. Ela está chamando a polícia para me prender. Um silêncio mortal na linha. Martins parou de respirar. Eu gostaria, continuou David, que o senhor descesse, imediatamente. A descoberta inesperada, o Salvador, não estava vindo de fora. Ele estava ali o tempo todo. O telefone escorregou da mão de Ana. Ela não ouviu a conversa, mas ela viu algo no rosto de David. A calma dele não era de um golpista pego. Era de um juiz prestes a dar a sentença. O novo conflito começou instantaneamente. O vilão da história mudou de papel diante dos olhos de todos. A ameaça não era mais David. A ameaça agora era a própria Ana. O julgamento da vila, o olhar coletivo dos clientes e funcionários, desviou-se de David e pousou, como uma tonelada de tijolos, sobre Ana. Os sussurros começaram. Você ouviu o que ele disse? Ele chamou o Martins? Quem é esse cara? O perigo, a sensação de medo frio
e elétrico transferiu-se de David para Ana. O rosto dela, antes vermelho de raiva, tornou-se de um branco pastoso, a cor do medo puro. Não, ela sussurrou, para si mesma. Não pode ser. As portas do elevador privativo, no fundo do saguão, se abriram com um ding que soou como um tiro. 3 homens de terno, liderados por um Sr. Martins, pálido e aterrorizado, praticamente caíram do elevador. Eles não correram. Eles despencaram em direção ao balcão, os sapatos caros escorregando no mármore. Martins nem sequer olhou para Ana. Ele a empurrou para o lado, quase derrubando-a, e parou na frente de David. Ele estava ofegante, o suor pingando de sua testa. Sr. Sterling, ele ofegou, as mãos estendidas, como se estivesse se rendendo. Sr. Sterling, meu Deus, por favor, perdoe-nos. Houve um terrível mal-entendido. Nós, Ana. Ele se virou para Ana, e o pavor em seu rosto foi substituído por uma fúria que era igualmente aterrorizante. O que foi que você fez? Ana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para David, que agora a encarava diretamente. A calma em seus olhos, substituída por uma decepção tão profunda que era mais cortante do que qualquer raiva. Sterling. Ela gaguejou, a palavra morrendo em seus lábios. O dono. O novo dono. O homem que ela chamou de lixo era o dono de tudo. Aquele momento foi o ponto de virada. A escolha moral não era de Ana. Ela já havia feito a sua e falhado espetacularmente. A escolha moral agora era de David. O saguão estava em silêncio absoluto. Todos os clientes estavam filmando com seus celulares. Ana estava diante dele, quebrada, uma figura patética. O Sr. Martins estava ao seu lado, balbuciando desculpas. A vingança estava ali, servida em uma bandeja de prata. David podia, com uma única palavra, destruir aquela mulher. Demita-a. Era só o que ele precisava dizer. E Martins o faria em um piscar de olhos, feliz em sacrificar seu peão para salvar seu rei. A memória de seu pai, Elias, chapéu na mão, sendo humilhado, voltou a David com força total. A raiva de 12 anos de idade queimou em seu peito. Ele queria machucá-la. Ele queria que ela sentisse 1/10 da dor e da humilhação que ela infligiu tão casualmente, não apenas a ele, mas à jovem Caixa Jéssica, ao seu próprio pai décadas atrás. Era a sua dúvida. Ele poderia ser o homem de terno que ele jurou nunca ser, o homem que esmaga os outros, ou ele poderia ser algo mais? A solução, a redenção, não poderia vir da vingança. A vingança apenas perpetuaria o ciclo. A proteção que ele buscava não era para seu ego, era para os futuros clientes. Ele olhou para Ana, que agora chorava, soluços silenciosos e feios. Por favor, ela sussurrou. Por favor, eu tenho filhos. Eu não sabia. Eu estava apenas protegendo o banco. David respirou fundo. Ele olhou para os pedaços do cheque no chão. Jéssica, ele chamou, sua voz cortando o choro de Ana. A jovem Caixa, que estava escondida atrás de seu terminal, levantou os olhos aterrorizada. Sim, senhor. Por favor, pegue uma vassoura e uma pá de lixo e junte os pedaços do meu cheque, disse ele gentilmente. E traga-me um formulário de queixa oficial. Ele se virou para Martins. Senhor Martins, eu gostaria de usar a sala de conferências, com a senhora Ana e com a oficial Sara. A solução não seria um espetáculo. Seria uma aula. A resolução não foi rápida. Foi metódica. Na sala de conferências, com as persianas fechadas, David sentou-se à cabeceira da mesa. Ana soluçava. Martins suava.
Sara estava rígida como uma estátua. Ana, disse David, você não será demitida hoje. O suspiro de alívio de Ana foi tão alto que ecoou na sala. Obrigada, senhor, obrigada. Eu não terminei, disse David, e a sala ficou fria novamente. Você não será demitida, porque isso seria muito fácil. Demitir você não muda nada. Você é um sintoma do problema, não a doença inteira. Ele se inclinou para a frente. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, você não será mais gerente desta agência. Você entregará seu escritório, seu carro da empresa e seu bônus de performance. Você será transferida para o arquivo central, no terceiro subsolo. Lá, você encontrará os registros de queixas de clientes dos últimos 20 anos. Seu único trabalho, pelos próximos 6 meses, será ler cada um deles, catalogar a natureza da queixa e escrever à mão um pedido de desculpas em nome do banco para cada um. Você fará isso recebendo seu salário integral de gerente. Para Ana, isso era uma punição pior que a morte. O subsolo, o arquivo, era onde os funcionários fracassados iam morrer. Mas, senhor, depois de 6 meses, continuou David, eu pessoalmente revisarei seus relatórios, se eu acreditar que você aprendeu o que é empatia. Se eu acreditar que você entende o que significa atendimento ao cliente, nós discutiremos um novo papel para você. Talvez, na fundação que administra o projeto de habitação popular que você rejeitou hoje. A punição do vilão não foi a aniquilação, foi a reeducação forçada. Ele então se virou para Sara. Oficial Sara, você hesitou. Você estava em conflito. Isso é bom. Isso mostra que sua humanidade não foi completamente treinada para fora de você. Você está promovida. A partir de hoje, você é a nova chefe regional de treinamento em experiência do cliente. Você se reportará diretamente a mim. Sua primeira tarefa é garantir que ninguém, nunca mais, seja tratado como eu fui hoje. E quanto a Martins, David apenas o olhou. E você, Martins? Você vai passar a primeira semana no arquivo com a Ana, para que você se lembre quem realmente paga seu salário. A nova vida do banco começou naquele dia. 6 meses se passaram. Ana emergiu do subsolo. Ela estava mais magra, mais pálida, e o olhar arrogante havia desaparecido, substituído por algo quieto, algo quebrado, mas algo real. Ela entregou a David 1.214 cartas de desculpas manuscritas. Ele leu algumas delas. Elas eram boas. A redenção de Ana começou quando ele a nomeou, como prometido, administradora do fundo de 10 milhões de dólares, forçando-a a trabalhar todos os dias com as pessoas que ela antes desprezava. E, surpreendentemente, ela se tornou a maior defensora delas. A parábola de Ana e David é a história eterna da capa e do livro. A vida, meus amigos, nos dá uniformes. Para Ana, era um terninho azul marinho, um uniforme de poder e autoridade, que ela usava para esconder seu medo e sua insegurança. Para David, era uma camisa azul clara simples, um uniforme de humildade e memória, que ele usava para esconder seu verdadeiro poder. Mas o destino tem um jeito de nos despir, de arrancar nossos uniformes e nos forçar a olhar para o que está por baixo. Ana cometeu o pecado capital do julgamento. Ela olhou para a capa de David e decidiu que o livro não valia nada. Ela esqueceu que o carpinteiro de mãos sujas pode ser o arquiteto do futuro. Ela esqueceu que o homem de camisa simples pode ser o rei disfarçado. Esta história nos faz uma pergunta que dói. Quantas vezes em nossas próprias vidas nós somos Ana? Quantas vezes julgamos o vizinho pela roupa no varal, o parente pela simplicidade de sua casa, o estranho na fila pela cor de sua pele ou pela idade de suas roupas?
Quantas vezes usamos nosso pequeno poder, nosso pequeno balcão de gerente, para diminuir o outro e, por um instante, nos sentirmos maiores? E quantas vezes somos Sara, a guarda silenciosa que vê o erro acontecer, que sente a injustiça no estômago, mas que fica quieta por medo de perder o emprego, por medo de se indispor com o poder? A lição de David não foi uma lição de vingança, foi uma lição de justiça kármica. A verdadeira força não é a capacidade de destruir seu inimigo com uma palavra. A verdadeira força é a capacidade de ver o potencial de redenção na pessoa que mais o feriu. A verdadeira força é dar a Ana não um machado, mas a pá, e forçá-la a cavar seu próprio caminho de volta à humanidade. Pois a vida, meus amigos, é um espelho. Ela nos devolve exatamente o que oferecemos. O orgulho de Ana a levou ao subsolo, e foi somente no subsolo, na escuridão, que ela pôde finalmente encontrar a luz. Se esta história sobre a justiça do destino e o poder da humildade tocou profundamente em seu espírito, se você acredita que todos merecem uma chance de aprender a lição, então demonstre sua crença. Deixe o seu gostei, o seu like, para que possamos continuar trazendo parábolas que nos fazem refletir. Se você ainda não está inscrito, junte-se à nossa comunidade no Guardião das Lições, pois temos muitas histórias para contar. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa se lembrar que o mundo não apenas dá voltas, ele é perfeitamente redondo. E agora, assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela, pois é outra história sobre como o destino encontra maneiras de equilibrar a balança.